Olá, amados, Shalom, passando aqui para ter um tempo com você, deixar uma palavra ao teu espírito. O Senhor tem ministrado esses dias sobre a nossa nação, através da igreja brasileira, através das comunidades de fé, e o Senhor tem falado isso ao meu espírito, né? Deus não vai fazer nada na terra que não seja pela igreja dele, pois a igreja dele, né, são os seus braços na terra, sua noiva, sua amada, né, sua amada que define como a rainha Esther, como o livro de Esther nos ensina. O rei estava no trono, o povo judeu corria um risco terrível de ser destruído, e a rainha, ela entra na sala do trono correndo o risco, porque só poderia entrar quem o rei convidou, e o rei não tinha convidado, mas ela sabia da intimidade que ela tinha com o rei, então ela corre esse risco. Nesses dias, Deus está chamando comunidades de fé para correr risco, né, que verdadeiramente tenha intimidade com ele. Só vai correr risco por uma transformação da nossa nação, por uma transformação do ambiente, transformação de uma cidade, de um estado e da nação, quem tem intimidade com o rei. Somente aqueles que têm intimidade com o rei que vão conseguir adentrar a sala do trono e saber que o cetro de justiça está mirado para o Brasil, está mirado para a igreja brasileira. Então aqueles que querem viver no conformismo, na conveniência, né, naquilo que não transforma nada, não vão ter coragem de se arriscar diante do rei. Vão, infelizmente, viver no conformismo e não em um ambiente verdadeiramente de transformação. Mas o Senhor tem comunicado nesses dias, tem comunicado com muito amor e graça, que ainda existe aqueles que não se dobraram, os 7.000 que foram guardados para esse tempo, que foram guardados, né, escondidos do palácio de Jezabel, para manifestar o reino de Yeshua, o reino de Jesus, que é amor, bondade, graça, justiça nesse tempo. E isso tudo vai acontecer através da igreja, né? Não tem como a manifestação do reino de Deus acontecer fora da igreja. Então são dias que nós como igreja precisamos nos unir, nós precisamos entender e saber que temos que correr risco. Correr risco com a nossa reputação, correr risco de perder pessoas muitas vezes. Saber que pessoas podem se afastar de nós, podem nos julgar, mas nós precisamos continuar, né? E adentrar a sala do rei e dizer: olha, rei, nós estamos aqui para clamar pela nação brasileira. Olha, rei, nós estamos aqui para clamar por Campo Mourão. Olha, rei, nós estamos aqui para clamar por Araruna, por Piabiru. Olha, rei, nós cremos que a nação brasileira, olha, rei, nós cremos que as nações precisam da tua graça, precisam da tua misericórdia. Então a igreja é, nesses dias, né, aquela que se arrisca. Mas não tenha medo, porque nesse mesmo ambiente o Senhor levanta os Mardoqueu, algumas traduções Mordecai, homens que se arrependem, homens que ainda não se dobraram, homens que ficam à porta da cidade, à porta do palácio, olhando para a noiva e dizendo: olha, ninguém vai tocar nessa noiva, ninguém vai tocar nessa noiva, e também não vai tocar na nação. Ficam na ponte ali, no meio, no equilíbrio, que esse tempo é um tempo de equilíbrio. Os Mardoqueu ficam no lugar de equilíbrio, entre o palácio, né? Entre o palácio, cuidando da igreja, cuidando da rainha, cuidando daquela que vai adentrar a sala do trono, correndo risco, mas também olhando para a nação, chorando pela nação, intercedendo pela cidade. Irmãos, não dá mais para ter uma mente denominacional nesses dias, não dá mais para tentar construir algo só para a minha congregação de fé. Eu preciso me levantar como Mardoqueu e dizer: olha, eu preciso me arrepender, eu preciso chorar, porque há um plano para a destruição da minha nação. Então são dias de correr risco. E quem corre risco são, como o Fábio disse aí, os remanescentes.
os que sobraram, os que não se dobraram. Eu estou muito feliz, eu estou muito cheio de esperança nesses dias, no que o Senhor está fazendo, né, na igreja brasileira. É o tempo que nós precisamos ouvir a voz profética do céu. É o som do céu que precisa ser comunicado ao nosso espírito, para a manifestação do reino de Deus. Para a manifestação do reino de Deus através da igreja do Senhor, da sua noiva adornada, da sua noiva, né, que não tem medo, que se arrisca, que sabe que o rei vai estar com o cetro de justiça virado para a nação brasileira, virado para as congregações de fé que realmente estão dispostas a correr risco. Então, é tempo de intimidade com o rei, é tempo de intimidade com ele, e é tempo também de correr risco. Não tenha medo de perder sua reputação, não tenha medo de pensar no que as pessoas pensam de você, não tenha medo, mas saiba de que Jesus te chamou para esse tempo, independente de onde você congrega, independente da forma, né, de que você busca o Senhor, mas busque Ele de coração. Busque Ele diante do que Ele te chamou. Nós estamos num momento eleitoral na nossa nação. É um momento decisivo, onde os homens que decidem sobre uma cidade, né, são escolhidos. Então eu preciso estar em comunicação com o céu, para que eu não seja enganado pelo meu ego, eu não seja enganado pelo meu eu não seja enganado pelos benefícios que eu posso receber de alguma situação. Eu preciso estar com os olhos voltados para o Rei, sabendo de que a minha vida como igreja nas regiões celestiais pode mudar a história da minha cidade. A minha cidade pode sair de um ambiente de miséria para um ambiente de justiça. Então, é tempo que a igreja precisa se posicionar correndo risco. É tempo que os remanescentes precisam se unir, independente se estão no espaço geográfico mesmo ou não. Nós temos entendido isso. Nós queremos, nessa casa que o Senhor nos confiou, Betânia, em Campo Mourão, onde nasceu ali em Águas de Jurema e Iretama, nós queremos estar conectados com os remanescentes dessa nação, para uma transformação, sabe, de ambientes, uma transformação de cidades, pela manifestação do amor de Deus na terra. O Senhor está nos chamando para isso, né? Esse mês de outubro nós vamos estar lá no Alegrete, lá no Rio Grande do Sul, lá na divisa, né? Tendo conexão com homens de Deus. No mês de novembro nós vamos estar lá no Ceará, tendo conexão com homens de Deus, remanescentes, que estão escondidos, mas nunca desistiram da fé, nunca desistiram de um Deus que pode transformar tudo. Então, nesses dias, não tenha medo. Alinha o teu coração, o teu espírito, a tua vida ao som do céu. Alinha a tua vida ao som do céu. Alinhe a sua vida à profecia que o Senhor está cumprindo nesse tempo. A gente vai para as Escrituras, e nesses dias as Escrituras elas saltam dentro da gente. O sentimento é que a Bíblia está nos lendo, né, como alguns pastores dizem. Mas sabe o que o Senhor tem me dito? É o tempo que os remanescentes que correm risco não podem se distrair, porque nós somos a geração do cumprimento. Muitas profecias foram liberadas. A palavra de Deus, os livros proféticos, né, o próprio Cristo profetizou. E eu quero dizer que nós somos a geração do cumprimento. Nós somos a geração em que as profecias estão sendo cumpridas. Irmãos, uma geração profetiza, uma geração levanta as mãos e libera a profecia para uma nação, para as nações, para um povo, mas existe a outra geração que vai cumprir as profecias, e nós somos a geração do cumprimento. Então é um tempo assim que nós precisamos estar muito aliançados, muitos conectados com o coração do Pai, com o coração do Rei, para que nós não venhamos passar em branco pela nossa geração e o cumprimento não aconteça, e precise se levantar outra geração para se cumprir.
Então é um tempo que nós precisamos estar muito atentos para o cumprimento das profecias. O Brasil, há 50, 60 anos, homens que eram presos pelo Evangelho, homens que eram perseguidos pelo Evangelho, profetizaram o que nós estamos agora para viver. Profetizaram sobre um tempo no Brasil de um avivamento, através do arrependimento. Profetizaram sobre um tempo que nós enviaríamos missionários para toda a terra. Profetizaram sobre um tempo que haveria uma igreja conectada do sul, do norte, do leste e do oeste. E nós estamos nesse tempo de cumprimento. Então, uma palavra, não se distraia nesse tempo. Não se distraia. Corra risco. Não se preocupe do que acham de você, o que pensam de você. Não pare em pessoas. Não pare em situações. Não pare. Saiba que tu está conectado com um rei. E como igreja nós vamos adentrar a sala do trono, correndo risco e intercedendo, dizendo: Senhor, muda a história de Campo Mourão, Senhor, muda a história de Araruna, Senhor, muda a história de Piabiru, muda a história de Iretama, muda a história do Paraná, muda a história do Brasil, da América, muda a história, Senhor. Mas também vamos estar como Mardoqueu ali na porta, se arrependendo, chorando, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados do altar, perdoa os pecados da nação, perdoa. Nós precisamos entender isso, sabendo que nós somos a geração do cumprimento, a geração que vai cumprir muitas profecias para a volta de Yeshua, para a volta dele, para a volta de agora sim, de um reino perpétuo e inabalável. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Que você seja um remanescente nessa nação, um remanescente nessa cidade. Que você seja um remanescente na economia, não negociando. Que você seja um remanescente na política, não negociando princípios. Que você seja um remanescente na igreja brasileira, sabendo que não vai ser um presidente crente ou que gosta dos crentes que vai mudar a nação. Não, mas vai ser uma igreja posicionada nas regiões celestiais que corre risco. Entrando na sala do noivo e dizendo: olha, eu estou aqui porque é um plano para destruição. E o rei vai dizer: pede que eu vou fazer, como ele disse para Esther. Então, que se levante os remanescentes, que haja as conexões na nossa nação, dos homens que estão escondidos, dos Mardoqueu que estão escondidos à porta do palácio, cuidando da noiva, mas também olhando para a nação, e dizendo para a noiva: agora é tempo de adentrar a sala e interceder. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê coragem, e que o espírito da profecia te pegue, e que você olhe para a tua cidade, que você não olhe mais para a denominação que você congrega, que você não olhe mais para o ministério que você serve, mas que você olhe para a tua cidade com lágrimas, que você olhe para o teu estado com lágrimas, que você olhe para a nossa nação com lágrimas. Nós estamos vivendo no Paraná a maior crise hídrica, falta de água. Talvez é porque a igreja precisa se posicionar nas regiões celestiais e clamar pela água do Espírito. Que nós possamos olhar com lágrimas, sabendo que Ele é fiel para fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, seja conosco nesses dias. Seja conosco, Pai. Toca a nação brasileira, Senhor. Toca a nação brasileira com o Teu poder e com o Teu amor. Levanta, Senhor, os Mardoqueus, Senhor, dessa geração, que estão ali cuidando da noiva, correndo risco, mas também estão olhando para a nação, intercedendo para que os planos diabólicos não fluam e não aconteçam, Senhor. Nos encoraja como remanescentes, conectados nessa nação, a interceder por ela e ver a transformação dela, em nome de Jesus. Pastor Júlio César, admiro o seu ministério, pastor. Deus abençoe. Pastor Fábio do Rio de Janeiro, te amo, meu amigo.
precisamos ter uma mesa. Deus abençoe seu dia, seu fim de semana, e que você acesse as regiões celestiais com lágrimas nesses dias, olhando para a nação, para o nosso estado, para o seu estado, para a sua cidade, crendo no tempo do cumprimento, na transformação pelo reino de Deus. Os amo, Deus abençoe.